aleluia, que vai falar acerca da doença do rei Ezequias. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Eu vou ler para não tomar tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, o tema: a doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te que lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, declínio do relógio de Acaz. Amém? Até aqui você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que é uma passagem, eu acredito que conhecida por todos, ou talvez você que não ouviu ainda a ministração dessa palavra. Aqui vai falar acerca do profeta, né, aleluia, do rei Ezequias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que foi um rei, né, que é um homem reto, né, reinou por um tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ele era reto, íntegro, fazia a obra do Senhor da forma correta, mas por um tempo, irmãos, aleluia, quando ele também ali foi levado a cativo, e teve ali, né, tanta perseguição e tal, a palavra vai nos dizer que Ezequias, ele acaba sabendo de uma notícia que ele está doente, aleluia. E alguns historiadores dizem, né, alguns não sabem qual seria a sua enfermidade, Deus abençoe, mas outros dizem que seria uma úlcera, né, outros relatam que seria uma úlcera no estômago, glórias a Deus. E Ezequias, ele passou a ter essa enfermidade, glórias a Deus. Mas quando ele soube dessa enfermidade, irmão, eu acredito que naquele momento, daquela notícia, grande foi o abalo dele, talvez ficou abalado pela notícia, como seria nos nossos dias hoje. De repente vem uma notícia ao contrário, você está ali, o seu mundo cai, o seu chão cai, de repente você está lá de boa, adorando, ou de repente você vai passar no médico como uma rotina cotidiana, e aí de repente você faz seus exames de rotina, e aí ele chega ao médico e vai te diagnosticar com uma enfermidade mortal, ou uma enfermidade que você fala: meu Deus, como assim? Né? Aleluia. Eu acredito que quando ele soube dessa situação, né, quando ele passou a saber dessa notícia, eu acredito que ele também ficou abalado, né, por essa enfermidade, mesmo sendo talvez uma úlcera estomacal, aleluia, mas talvez seria para a sua morte, como diz a palavra do Senhor. Todos que leram comigo, acompanhou, aleluia, a leitura, e viu que realmente que Ezequias ali com essa enfermidade, aleluia, glórias a Deus. Mas o que eu entendo aqui, irmão, nessa noite? Eu não sei, aleluia, qual é a tua enfermidade, seja ela no físico, seja ela no emocional, seja ela, não sei de que forma. Talvez chegou uma notícia que abalou a sua estrutura, abalou o seu emocional. Poxa vida, meu mundo caiu, né? Mas eu quero dizer para você nessa noite que você não venha ouvir vozes estranhas, mas confiar na última palavra que é do Senhor. O médico pode ter diagnosticado de uma enfermidade, o homem, a medicina, alguém pode ter falado, né, aleluia, que essa enfermidade não tem cura, aleluia, que é melhor, olha, já acabou para você. Foi assim, irmão, quando eu fiquei abalada também, outrora, quando eu soube da notícia, uma pessoa normal, e de repente fui diagnosticada com uma lesão no cérebro, onde eu passei a me convulsionar por 3 anos. Mas tudo um propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Talvez essa situação que você está enfrentando hoje, ou seja, ou com você, ou no meio da tua família, é uma notícia que chegou até os seus ouvidos e ficou abalado. Mas eu quero dizer
para você nessa noite que a tua força, a tua confiança tem que ser no Senhor, porque a última palavra é do Senhor. Aleluia. E o Senhor tem poder de reverter esse quadro, essa situação, como foi na vida do rei Ezequias. Aleluia. Quando, irmão, ele soube dessa notícia, diz a palavra do Senhor, que Ezequias, ele vai para o seu quarto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vira o seu rosto para a parede, aleluia. Naquele momento ele levanta um clamor ao Senhor e fala: Senhor, lembra-te de como eu te servia, lembra de como eu fazia a tua obra. Eu acredito nas suas colocações de palavra, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, o que eu entendo nessa oração, aleluia, que, mas Deus pode mudar, Deus pode mudar de ideia, mudar de decreto, aleluia. Eu entendo, irmão, dentro dessa palavra, que quando Ezequias, o profeta Isaías, ele chega até ele e diz uma coisa: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmãos, imagine no seu dia, você está lá na sua casa, de repente o médico vai lá, alguém traz uma notícia, como eu falei aqui, e de repente fala assim: olha, essa enfermidade é uma enfermidade mortal, é para a morte. Como que você vai agir o seu emocional, irmãos? Se você não tem uma fé inabalável em Deus, a sua estrutura é se abalar ou entregar os pontos. Mas diz a palavra do Senhor que se nós nos mostrarmos frouxos, no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Aleluia. Mas eu acredito que quando Ezequiel, ele tinha um crédito com Deus, ele não era rei, ele era um homem temente, reinou por um tempo ali fazendo a obra do Senhor. Mas eu entendi ali que naquele momento, quando o profeta Isaías, ele chega até ele e diz assim: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele recebeu um decreto de morte, aleluia, glórias a Deus. Por quê? O profeta teve que obedecer, irmãos. Já pensou, nos seus dias o Senhor fala: vai lá para a irmã, fala para o irmão que os dias dela estão contados. Nossa, mó estreito, né? Fala sério. Mas quem é profeta, ele não teme, ele obedece por causa do Senhor. E foi o que aconteceu. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que naquele momento, quando Ezequias, ele ouve essa mensagem, ele se entristece, mas logo em seguida ele já vira o seu rosto para a parede e começa a interceder ao Pai. Ele começa a rogar ao Pai. Eu quero dizer para você que Deus tem poder também de reverter essa situação. Em lugar de morte, Deus pode trazer vida. Em lugar de porta fechada, Deus pode abrir a porta. E em vez de sepultamento, Deus pode trazer a vida, porque Ele é o dono da vida e dono da morte, aleluia. Ele é dono da saúde, Ele é dono de tudo. Ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, advogado dos advogados, juiz do juiz, e para Deus nada é impossível. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Ezequias ele ora ao Senhor, olha o que acontece, olha o poder da oração, irmãos. Diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías, ele está seguindo o pátio, está voltando embora, aleluia. A voz do Espírito Santo volta e diz assim: volta lá e diga que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Que forte, irmãos, aleluia. Algo que estava decretado para a morte, Deus reverteu a situação. Deus tem poder. Irmão, se você tiver crédito com Deus, às vezes você não entende na sua caminhada com Deus. Quando você começa a subir monte, você tem uma vida de oração, uma vida de santidade, de obediência, vivendo os princípios da palavra do Senhor, aleluia, fazendo a obra do Senhor. E aí, por um instante, irmão, chega um momento que você vai passar pelo algum vale, o vale da sombra da morte, passar por alguma situação de crise ou algo do tipo, ou talvez uma sentença como essa de morte, um decreto no meio da tua família, no meio dos teus. Isso pode trazer um abalo emocional. Aleluia. Mas, irmãos, uma coisa que eu entendo aqui, que eu entendo no meu ponto de vista, que ali ele tinha um crédito com Deus. Porque quando você tem um crédito, irmão, na hora da emergência, vamos dar um exemplo: você está na rua, acabou o crédito do seu celular, não tem como você se comunicar com alguém, não é verdade? O que você precisa? De um crédito. E ele tinha um crédito com Deus, porque quando você está caminhando, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, você acha que é um culto em vão. Senhor, eu cheguei arrebentado. Senhor, eu estou sem força, eu não consigo nem mover os meus lábios como Ana. Eu não tenho força para orar, Senhor, eu não tenho força para subir o monte. Eu não tenho força, Senhor, para ler a palavra. Mas mesmo nas tuas poucas forças, você não tem negado o nome do Senhor e está se dedicando, você tem um crédito com Deus. Aí o que acontece, irmãos? Que aí nessa situação como de Ezequias, naquele momento, olha, a sentença era de morte. Só que quando ele vira o rosto para a parede, ele volta a interceder ao Pai e falar: Senhor, lembra-te de como eu te servia.
fazia, lembra de como eu fazia a tua obra, lembra? E ele começou a trazer à memória aquilo que trazia esperança. Ele começou a orar, e o Senhor reverteu aquela situação, a mandar o profeta voltar novamente e dizer que estava acrescentando mais 15 anos de vida. E é o que Deus tem para você nessa noite. Aleluia, Deus tem algo, aleluia, sobre a tua vida. Ele vai acrescentar dias nesta terra para você contemplar a grandeza do Senhor, para você contemplar as promessas do Senhor. Então não desista, mesmo que o cenário, irmãos, é de morte, aleluia, mesmo que o cenário é de tristeza, que você olha e fala: Deus, mas foi decretado isso. Mas eu quero dizer que é a última palavra do Senhor. Então descansa o teu coração. Eu não sei se você ouviu, porque tem um louvor da Sara, irmão, aleluia, que vai falar que nós viemos, se eu não te ouvir, eu morro. Não é verdade? Muitas das vezes nossos ouvidos estão atentos a vozes estranhas. Não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar no seu objetivo. E muitas vozes estranhas. E muitas das vezes nós temos mais sensibilidade de ouvir as vozes estranhas do que a voz de Deus. Mas que nessa noite você possa pedir ao Espírito Santo para que Ele venha ungir a sua audição e falar: Senhor, me dá mais sensibilidade para que eu possa conseguir mais ouvir a tua voz, Senhor. Eu ter sensibilidade de acreditar nas promessas do Senhor sobre a minha vida, como foi na vida de Ezequias. Glórias a Deus. E nesse momento de oração, e o interessante, olha só, irmão, que até para morrer a gente tem que estar com a nossa vida em ordem. Irmãos, observe uma coisa. O telefone toca lá na sua casa, e alguém vai dizer assim: daqui meia hora eu estou chegando aí na sua casa. Tem gente que às vezes nem avisa, né? Chega de supetão, você fala: meu Deus, né? Tá o cabelo em pé, tá com aquela roupa de dormir ainda, e tá aquela loucura toda, e chega aquela visita inesperada. Só que, irmãos, tudo na nossa vida nós temos que estar preparados. Ezequias, ele recebeu a sentença de morte. E se naquele instante, irmãos, ele não tivesse crédito com Deus, ele poderia ter o risco talvez de, não sei como estava a vida dele, mas se o profeta chegou a ele e falou assim: põe a tua casa em ordem. Olha só a palavra: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É em todo sentido. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui para você colocar em ordem alguma coisa que está fora do lugar, lá na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Não sei, irmãos, porque Deus não trabalha no meio de bagunça, Deus trabalha no meio de ordem, porque Ele é um Deus de ordem. Irmãos, para você achar algo dentro da tua casa, você precisa ter uma organização. Tudo isso reflete na nossa vida. Isso é tão interessante, irmãos. Esse dia eu estava vendo uma ministração. Qual que é a palavra ali? Shalom? Tudo em ordem, nada quebrado e nada fora do lugar. Irmãos, como que está a tua vida nessa noite? Está tudo fora do lugar? Tem alguma coisa quebrada? Tem alguma coisa faltando? É você analisar dentro da tua casa, irmãos, porque às vezes a gente questionamos ao Senhor e falamos: Senhor, está travada essa situação na minha vida, seja área espiritual, financeira. Irmãos, eu comecei a trazer um despertamento para a minha vida, que eu falei: irmãos, isso é tão automático que eu chego na minha casa, tem uma coisa quebrada e falo: isso aqui já não serve não. Se dá para arrumar, dá, se não der, se já não estava lá, a cama, puf, já achou, pau, quebrou. Aí meu esposo tentou remendar: não, amigo, pelo amor de Deus, quebrou, não tem mais jeito, vai pro lixo. Nem que nós bota o colchão no chão, mas vai pro lixo. Não tem, irmãos. Porque isso no mundo espiritual, isso é uma coisa terrível. Isso atrapalha a sua vida financeira, a sua vida ministerial, em todas as áreas. E por isso que a palavra shalom significa nada fora do lugar, nada quebrado e nada faltando. Então começa a analisar em algumas coisas na sua vida, lá na tua casa. Peraí, isso aqui está quebrado, isso aqui não tem utilidade. O que está fazendo aqui? Vou jogar fora. Faz uma visita lá no seu guarda-roupa, faz uma visita lá dentro do teu armário, sei lá, alguma coisa que está... Porque às vezes, irmão, a pessoa às vezes tem um mimo por uma coisa, um objeto que talvez ganhou lá de ancestrais, de famílias, né, que já partiu, perdão. E aí fica guardando aquilo, e aquilo fica travando e você não sabe por que as coisas não estão andando na sua vida. Por quê? Se tornou um bichinho de estimação ao ponto de você ficar ali, e a palavra, não é eu que estou falando, não é a palavra. Nada faltando, nada quebrado e nada
fora do lugar. Ou seja, tudo temos que ter ordem, porque Deus habita no lugar de ordem. A lei veio para o quê? Para trazer ordem, porque a ordem, irmão, ela traz o quê? A bagunça, traz tudo que não agrada ao Senhor. Então, que nessa noite eu e você venham se autoanalisar dentro dessa palavra, porque o Senhor está trazendo a memória de alguém, para que você venha colocar a sua vida em ordem. Irmãos, eu comecei a fazer um check-up, assim, vamos dizer assim, e tenho pedido ao Senhor, Espírito Santo, me mostra onde eu estou em falta com o Senhor, o que eu preciso pôr em ordem na minha vida, seja ela espiritual, seja no meio da minha família. Irmãos, me dá uns 5 minutos, agora eu estou com essa cena doida, vejo meu guarda-roupa tudo desorganizado, já me dá uns 5 minutos, eu vou lá e arrumo, porque até nisso, irmãos, tem algo. Se você chegar num lugar e tiver tudo desorganizado, assim também está a sua vida. Isso reflete. Então você tem que observar. Tá uma coisa fora do lugar, peraí, eu ponho esse copo aqui, tem que ficar aqui. Tá fora do lugar, volta no lugar. Quebrou um negócio lá e tá quebrado, joga fora, não presta. Porque, irmão, tem pessoas que guardam coisa quebrada. Ah não, semana que vem eu arrumo. E isso vai protelando, e chega a semana, chega um mês e nada de arrumar. E aquilo ali, irmãos, traz um espírito de miséria, porque trava na sua vida financeira e tudo. E eu não sabia, irmãos, eu achava que era coisinha, mas depois eu fui analisando e vi. Aí eu tô lá em casa, irmão, tô com 3 micro-ondas, um funcionando e 2 não. Falei, meu Deus, e novo, e bicho. Falei, não, Deus, me dá uma estratégia, me dá um recurso aí que eu vou mandar arrumar os 2, porque para ficar 2 quebrados aqui parados, enchendo de pó, não tem utilidade, fazendo o que aqui? Então, irmão, tem coisas que nós precisamos se analisar, porque isso no mundo espiritual traz uma trava, traz algo que atrapalha, que trava na sua vida financeira, familiar. E ali eu comecei a observar também, eu também tinha umas pendências, irmãos, e o Senhor está me dando, Deus está me dando condições, glória a Deus, aos pouquinhos, para mim pôr minha casa em ordem financeiramente. Eu ficava me perguntando para Deus, por que, Senhor, minha vida financeira está quebrada? Nada vai para frente. Eu só vivo no básico. Irmãos, é muito triste isso. Aí eu fui analisar. A Bíblia fala o quê? Dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Então, ou seja, você não pode estar com dívida com ninguém. Na vida financeira você tem que estar tudo em ordem. Se estiver devendo lá com o nome lá no Serasa, vai lá no feirão, limpa nome, tem que fazer alguma coisa para limpar o seu nome, porque a única coisa de valor que você tem é Deus e seu nome. E aí eu falei, Deus vai me dando estratégia. E aí eu fui buscar lá, irmãos, vi lá que tinha algumas pendências, ainda tem algumas pendências, aos pouquinhos Deus está me dando estratégia, e eu estou aos pouquinhos Deus me dando condições, porque quando você tem uma ação, tem uma reação de Deus. Agora o que você não pode é ficar acomodado na situação, mas quando você desperta e fala, nossa Deus, eu preciso pôr essa coisa aqui em ordem na minha vida, eu preciso pôr isso aqui em ordem, para que isso venha começar a fluir. Então Deus está trazendo, irmãos, aqui nessa noite, um despertamento para mim e para você, porque alguma coisa pode estar travada na sua vida, talvez hoje seja uma resposta para você. Deus, por que eu não estou andando na minha vida financeira? Por que eu não estou andando na minha vida familiar? Por que eu não estou andando na minha vida conjugal? Por que eu não estou andando... Vai lá, irmão, vai observar, ver o que você está faltando, está em falta, põe em ordem. Aleluia, glórias a Deus. E quando, irmãos, a gente perde algo dentro da nossa casa de mais valioso, como eu sempre uso o exemplo da dracma perdida, que é uma passagem que eu acho muito top, você observa que aquela dracma, ela tinha um valor muito grandioso para aquela mulher. E ela perdeu dentro de casa aquela dracma. Mas o que ela fez para ela conseguir achar aquela dracma? A Bíblia fala que ela acendeu o candeeiro, pegou a vassoura, começou a procurar com muito zelo, com cuidado, com cautela. Só que antes disso ela teve que fazer o quê? Remover as coisas do lugar. Porque ninguém consegue achar nada se tiver tudo fora do lugar, não é verdade? Você tem que uma hora falar, meu Deus, eu perdi isso. Irmãos, é muito automático. Você começa a fuçar uma coisa, ou até o dia quando é sexta-feira, o dia que as mulheres fazem a faxina em casa, né? Aí começa a levanta o sofá, arrasta de lá, arrasta daqui, arrasta a cômoda, arrasta não sei o que. Daqui a pouco você começa a achar tanta coisa, fala, meu Deus, eu nem lembrava disso aqui, eu não lembrava disso aqui, sumiu isso aqui, sumiu. Mas fala, meu Deus, por quê? Você precisou remover para você começar a achar aquilo que você tinha perdido. Então, muitas das vezes, irmão, nós precisamos pôr a nossa vida em ordem. Ali aqui, o profeta Isaías, quando chega para ele, a primeira coisa que ele diz para ele, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Até para a gente morrer, nós temos que ficar a vida em ordem. Porque imagine o trabalho que você vai dar, se você partir de uma hora para outra, e
E aí dá aquela loucura, não tem condições, não tem uma renda guardada. Aí fica aquela loucura no meio da família, né? Ai meu Deus, precisa jantar, fazer uma vaquinha para arrumar, comprar um cachorro. Não é assim? Aquela loucura toda, por quê? Porque a vida está toda desorganizada. A gente precisa, irmão, se organizar. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá agorando a minha morte. Não é. Se você tem sabedoria, irmão, você tem que já pensar lá na frente. Peraí, se Deus o livre, hoje Jesus me chama, como que está a minha documentação? Como que está as minhas coisas? Eu tenho que pôr tudo em ordem para não dar trabalho para outros. E assim na nossa caminhada, irmãos, em todo sentido nós precisamos colocar a nossa vida em ordem com Deus. E às vezes tem coisa que está travada na nossa vida, porque tem coisas fora do lugar. Aleluia, glórias a Deus. Então, nessa noite, aleluia, como o Senhor trouxe um despertamento, aleluia, usando ali o profeta Isaías, dizendo para que Ezequias punhasse a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Ou seja, até, irmão, para a gente morrer, nós temos que estar com a nossa vida diante do Senhor. Porque a Bíblia fala, loucos, se hoje pedirem a tua alma, para quem você tem reservado ela? E a nossa vida, irmãos, é como um vapor, é como um sopro. Hoje eu estou aqui, talvez seja a minha última mensagem nessa noite. Talvez seja o último culto para você aqui nessa noite. Então nós devemos estar preparados a todo momento, a todo instante. Aleluia, porque, irmãos, o interessante, às vezes a gente observa uma coisa, que às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, mas quando fala de colocar algo em ordem, é algo que parece que dá um bug na nossa mente. Você fala, meu Deus, mas o que será que eu preciso pôr em ordem? Tem tantas coisas que nós precisamos colocar em ordem. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me mostra onde eu preciso colocar algo em ordem na minha vida. E aí, irmãos, depois que eu fui dando esse passo, olha, eu vou ser sincero com os irmãos, eu não tinha um cartão de crédito, de verdade. Tinha que pedir favor para os outros. Não, você me empresta isso para fazer isso, isso era tão humilhante, meu Deus, eu não aceito. Que o Senhor prepara, me dê condições, me dê recurso para que eu venha. Irmãos, e nem foi eu que sujei o meu nome, viu? Na época, uma situação quando eu estava desempregada, um jovem chegou até mim e ele trabalhava com o produto da Renault dele, me deu essa proposta, essa oportunidade, né? E ali ele levantou aquela dívida, comprou aquele kit do carro forte, né? Que você teria 100%, né, do valor. E aí, irmãos, eu não tinha cliente, para mim era tudo novo. Imagina você já fazer um crédito alto, que você não tem cliente ainda, você vai começar a passar a vender um produto que você não tem cliente. E foi o que aconteceu, irmãos. E aí, depois de um tempo, ele sumiu, levou toda a mercadoria, os produtos, e até hoje, e servo de Deus, viu? Servo de Deus, filho de pastor. Cheguei até ele, entrei em contato, irmão, pelo amor de Deus, uma coisa que eu temia era perder meu nome. Não, irmão, vai dar tudo certo, eu vou resolver. Até hoje, irmão, já se passaram mais de 5 anos que ele não limpou meu nome. E isso me chateia muito, porque isso paralisa, irmão, a nossa vida financeira. Então, às vezes, tem coisa que fica travada na nossa vida, porque às vezes deve ter algum objeto quebrado lá dentro da tua casa, às vezes tem algo que está atrapalhando na tua vida. Peça para que o Espírito Santo venha te incomodar e mostrar para você aonde você está em falta com Deus. Aleluia, que você venha pôr a sua vida em ordem, em todo sentido, irmão, seja no relacionamento, seja no lado espiritual, seja no lado sentimental, ou alguma área que você esteja precisando colocar a sua vida em ordem. E a Bíblia fala mais à frente que depois que ele faz essa oração com Deus, o profeta, né, como eu disse, ele volta e diz para ele que estaria acrescentando mais 15 anos de vida. Ou seja, irmão, se posicione, porque o cenário que era de morte, Deus pode trazer vida. Aquilo que estava travado, Deus pode mudar, Deus pode trazer um de repente de Deus na sua vida. E muitas das vezes, irmãos, a gente vai protelando, e isso fica travado algo na nossa vida. Por quê? Porque nós não temos uma atitude de mudança, de transformação. Eu sou uma pessoa, irmãos, eu não sei, eu pareço uma Dora Aventureira, eu não sei se é minha personalidade. Eu não gosto de nada repetido, eu não gosto de nada rotineiro. Começou aquela rotina, já começa a me estafar, eu quero algo novo, eu quero, que nem um vapor, quero viver algo novo. Irmãos, começa as coisas passando ano, e entra ano, e sai ano, e muda, e nada de mudar, irmão, já começa a me dar um revestrez, fala, Jesus, tem misericórdia. Só que aí, irmãos, tem situações que nós precisamos se posicionar e se autoanalisar e saber aonde nós estamos em falta com o Senhor. E foi aonde eu tenho, né, mesmo nas minhas poucas forças, eu tenho pedido, Senhor, me mostra onde eu estou em falta. Senhor, aqui que eu preciso mudar. Senhor, aqui eu preciso me alinhar aqui. Eu preciso melhorar aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Porque, irmãos, senão não adianta, né? Passa ano, entra ano, sai ano e nada muda, nada acontece. A culpa está em Deus? Nunca está em Deus, sempre estará em nós.
Porque precisa do quê? De um posicionamento, de uma posição, né? De a gente obedecer, né? Quantas palavras que foram liberadas nesse altar, aleluia. Mas se você ouvir, irmão, e não pôr em prática na sua vida, é como você é como aquela passagem que vai falar do imprudente, aquele que edificou a sua casa na areia, e tem aquele que edificou a sua casa na rocha. Essa parábola vai dizer de todos aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, é semelhante àquele que edificou a sua casa na areia. Ou seja, veio o vento forte, a tempestade grande foi a sua queda e a sua ruína. Ou seja, irmão, se nesse altar o Senhor está te dando um direcionamento, uma palavra, um decreto, aleluia, você fala assim, nossa, é mesmo, eu preciso pôr em ordem. Aí chega lá, irmão, na tua casa, você faz tudo ao contrário. Ou escuta por aqui, solta por aí e nada. Irmãos, e as coisas vão continuando. E você pede para Deus, Deus me dá um sinal. Senhor, onde eu estou errando? Me fala comigo, Senhor. Aí o Senhor vai e usa a palavra. Ai, Deus está falando de ordem. Então é aquela área ali que eu preciso pôr em ordem. Deus já está tirando direcionamento. Agora precisa você se colocar na brecha, na posição, para que as coisas venham acontecer. Neemias, irmãos, eles eram ali. Você observa que Neemias, ele era ali copeiro do rei, né? Ele cuidava ali, estava no palácio. Você vê que ele se pôs na brecha e falou, não, ali foi onde meus pais foram sepultados. Quando ele soube que aquela cidade estava em ruínas, portas queimadas, quebradas, aleluia. Não, eu preciso me colocar na brecha. Então, irmão, se alguém na tua família não está conseguindo, põe você na brecha. Busque você, faz por onde, aleluia, para que as coisas venham acontecer. E Neemias, ele pediu estratégia para Deus. Deus deu estratégia, Deus direcionamento e ele conseguiu. Houve Sambalate, Tobias? Teve. Porque não é assim. Enquanto você tiver a vida toda arrebentada, ruinada, vai ter só gente para apontar. Não vai dar certo, não vai conseguir, você é um derrotado, você... Esquece, irmão. Se posiciona e obedeça a voz do Senhor. Quando o Senhor te dá um direcionamento, ouve a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. E aí, através de você se posicionando, aleluia, as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. Você vai ver as coisas acontecendo naturalmente. Fala, Senhor, valeu a pena. Irmãos, é detalhes, viu? Às vezes a gente pensa que é coisa assim. Por isso que a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes eu não entendia o significado dessa palavra, mas você observa, às vezes não adianta, irmão, você ficar subindo um monte, fazendo campanha, e ora, e jejua, fica sem comer, e nada acontece. Isso é sacrifício de todo. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O que é obedecer? Ele não deu um direcionamento? É você obedecer e fazer. Aí as coisas vão acontecer. Não precisa você ficar lá, uma oração de não sei quantas horas, não sei. Não, irmãos. Em poucas palavras, Deus ele pode ouvir. Glórias a Deus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava em casa, o Senhor me deu muito essa palavra, né, que vai falar do rei Ezequias, né, o homem que reinou, né, temente ao Senhor, mas infelizmente ele passou por esse processo de enfermidade. Eu não sei qual é a área que você está enfermo, qual é a área que você precisa de uma cura da parte do Senhor Jesus, mas creia que assim como Ezequias, ele orou ao Senhor, ele redimiu, né, ele clamou ao Senhor e começou a fazer ao Senhor aquela oração. O Senhor ouviu a sua petição. Então ore ao Senhor, irmão. O cenário está difícil, põe a sua cara no pó, fecha a porta lá do teu quarto, lá no seu particular. Senhor, eu preciso que o Senhor alinhe essa situação. Senhor, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo, me ajuda, me dá um direcionamento. O Senhor vai te dar, irmão, um direcionamento. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a atitude dele aqui foi o quê? Orar ao Senhor. Reconhecer. Irmãos, você precisa reconhecer esse Deus. Que você não faz nada, você não chega a lugar algum se não for a graça e a misericórdia de Deus. Porque enquanto você estiver relutando com a força do seu braço, você só vai quebrar a sua cara. Mas quando você pedir a força do Senhor e no direcionamento do Senhor, porque como foi pregado aqui no domingo, foi falado algumas palavras aqui, que o coração do homem é enganoso, né? Aleluia, o coração do homem e da mulher é enganoso, né? Como até o irmão deu exemplo, que quando fala de coração, não é o coração aqui, né? É esse órgão, não, é o lado do sentimento, emoção, né? Aleluia, glórias a Deus. Então que você venha guardar
guardar o teu coração, que é a sede das emoções. Aleluia, eu não sei, faça uma ordem aí dentro de você. Talvez tem coisas que estão travadas emocionalmente, coisas que falam, meu Deus, por que eu não vou para frente no meu relacionamento? Vê se tem alguma bagunça lá atrás, irmãos, como que está lá. Aleluia, porque ninguém pode iniciar um relacionamento também, aleluia, se tem algo que está pendente lá atrás. Porque tudo que começa errado, termina errado. Aleluia, então é necessário você pôr algumas coisas em ordem. Peraí, eu preciso organizar isso. Até quando você pega uma bolsa, as mulheres que gostam de andar de bolsa, né? Aí às vezes você vai caçar um remédio, você revira a bolsa inteira e não acha um remédio, mas você tem que fazer o quê? Tem hora que você vai ter que fazer uma limpeza, uma organização para você achar aquilo que você precisa. Por quê? Porque tem muita coisa fora do lugar. Então, comece a se autoanalisar nessa noite. Eu não sei se essa era a palavra que você queria nessa noite, mas foi a palavra que o Senhor direcionou. Eu estava em casa e falei, Senhor, o que eu vou falar, Pai? Não sei, irmão, de verdade, eu vivo na dependência do Pai, né? Quase eu não, assim, a minha vida decorrida, eu não sou muito assim de estar ali constante, fazendo a leitura. Eu até preciso voltar até essa devocional, essa coisa, mas Deus, Ele me dá a palavra na hora. E eu falei, Senhor, há um povo que vai estar lá, eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor pôs, abriu a palavra e saiu aí a doença de Ezequias. Então, se Deus está falando pôr a casa em ordem, irmão, você não sabe o dia da manhã, você não sabe o que pode acontecer daqui a alguns minutos. Põe a sua vida em ordem. Põe as coisas em ordem, irmão. Você quer que as coisas andem? Você quer que as coisas fluem? Começa a ver aonde que você está em fruta com Deus. Senhor, é para a finança. Vou começar aqui, faço parcela mais não sei quantas vezes, sei lá, vou lá no feirão limpar nome, vou limpar o meu nome. Se for um sentimento, eu preciso alinhar alguma coisa que não está dando certo, eu preciso saber onde que estou errando. E não sei, irmão, qual é a área aí o Senhor vai te direcionar. Dentro da tua casa, guarda esses 3 pontos. Shalom significa nada fora do lugar, nada quebrado e nada faltando. Viu que tem uma coisa faltando? Não, preciso repor isso aqui. Quebrou, não tem serventia para mim, vai pro lixo. Porque isso aí traz maldição no mundo espiritual, isso aí traz miséria, traz coisas, sabe, que fica travado. E é verdade, irmão, isso feio. Porque teve uma vez que eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Irmão, de verdade, deu uma louca em mim, até coisa boa foi pro lixo. Aí a vizinha lá do lado falou assim, meu Deus, a Juliana tá ficando doida, tá jogando tudo para fora. Porque eu sou assim, irmão, eu tenho um quartinho lá no fundo que era a minha lavanderia. E aí meus meninos, tudo que eles achavam, de repente o meu esposo trabalhava no prédio, eles ganhavam alguma coisa, e às vezes naquele momento não teria utilidade. Ou a gente vai passar para frente, ou depois a gente vai vender, e não era coisa quebrada. E ficava lá. Irmãos, eu fico agoniada com coisa mucosada, sabe, montuada, já começa a me dar uma agonia, e eu sou para essa neura da limpeza. Aí eu comecei a organizar, meu Deus, que bagunça, esse negócio. Irmão, me deu uma dor, estava um dia de chuva, mas eu comecei a arrancar tudo. O pessoal falou, nossa, a mulher está fazendo mudança lá na casa dela. Irmão, era aquela briga no meio da rua. Era um catando um negócio, outro catando outro. Era coisa boa, não era coisa velha, não. Mas estava me incomodando, não tinha utilidade para mim, para quem estaria ali. E isso fica tudo travado nas nossas vidas. Então começa a observar, irmão. Outra coisa também, eu nem sabia disso. Eu gosto, irmão, assim, uma área que eu amo muito é a área de libertação, apesar que é uma área que é muito complicada, mas às vezes eu vejo vídeo, e ali estava dando exemplo, irmãos, de pessoas que às vezes elas, lugares que são sujos, lugares como você, antes de você jantar, você vai, eu estou com preguiça, fica aquela montoeira de louça na pia. Você sabe que o inimigo ele alimenta de resto de comida, fica ali, e às vezes, irmãos, a gente ouvia barulho, de prato, coisa assim de madrugada. Por quê? Eles alimentam de restos de comida. E pessoas que trabalham no espiritismo, eles falam isso, que eles não gostam de comer resto de alimento. Então, às vezes são coisinhas, irmãos, olha só, a gente não atenta nesses detalhes, Aí uma coisa muito suja te traz opressão, te traz tristeza. Observa quando você vai num ambiente, irmãos, que é uma limpeza, daquele ar de paz que você quer, não quer sair do ambiente, não é verdade? Mas quando você chega num lugar carregado, sujeira, aquele odor, aquele peso, aquela coisa, um monte de coisa cacharada, um monte de bagunça, você sente pesada no ambiente. Aquilo chama espírito de mulambo. Pessoas, irmãos, que têm coisas de acúmulo. Eu tenho uma pessoa no meio da minha família, não vou citar nome por falta de ética, ela tem uma coisa que ela precisa ser tratada nisso, de acúmulo. Vai falar e querer mexer, dá até briga.
tirar nada do lugar. E tem coisa, irmão, que assim, ó, o guarda-roupa está assim, ó. Dá para fazer bazar, brechó, irmão, é roupa de primeira. Sai para um lugar, compra, não tem necessidade daquilo, vai lá e compra não sei quanto. Isso é no mundo espiritual, mas isso é muito forte. E aí a gente às vezes não vai entender, mas tudo trava a vida da pessoa. Entendeu? Então são coisinhas, irmãos, pequenininhas, coisas pequeninas que nós precisamos se alinhar para falar: Senhor, me mostra, molda aqui, Senhor, sabe, me ajuda, Espírito Santo, eu preciso ser tratada nisso. Então, o Senhor, irmão, a Bíblia fala em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Ai, mas essa pastora fala muita coisa que não tem nada a ver. Irmãos, não sou eu, é a palavra que fala, né? Então a gente precisa ser ouvinte. A Bíblia fala o que? Em Deuteronômio 28, acerca das bênçãos e das maldições. Depois você lê com calma lá na sua casa, em Deuteronômio, que vai falar das bênçãos e das maldições. E vê quem é que é abençoado. Aquele que guarda a palavra do Senhor, que pratica as leis. Aí fala: meu Deus, é tanta lei, é tanta coisa que eu preciso praticar, Senhor. E aí às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem. E são coisinhas pequenas, irmãos. Então peça para o Espírito Santo te direcionar, te mostrar. Amém? Glórias a Deus. Essa foram a palavra do Senhor. E no decorrer mais à frente, irmão, não vamos prolongar por causa do horário, mas fala que o Senhor deu um sinal, né? Olhando ali o relógio de casa, aleluia, glória a Deus, voltou alguns centímetros atrás, aleluia, como um sinal da parte de Deus. Na hora que você se posicionar e ser obediente à voz do Senhor, você terá um sinal da parte do Senhor. Amém? Como foi aqui com Ezequias, depois que ele orou ao Senhor, aleluia, o Senhor falou: eu estarei acrescentando mais 15 anos como sinal, te darei o relógio voltar ao horário lá, né? Então você vê, irmãos, ao sinal, fique atento aos sinais do Senhor. Amém? Então somente põe em prática a palavra do Senhor, né? Obedeça aos princípios, à vontade de Deus para a sua vida. E é algo, irmão, que eu tenho pedido ao Senhor, porque é algo que tem me incomodado. O que a gente não pode ficar, irmão, é acomodado na situação. Tem coisas que é para Deus fazer, tem coisas que é para nós fazer. Tem coisas que é um tempo da parte de Deus, é um tempo para todas as coisas. Como diz a palavra, um tempo de chorar, um tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se afastar, tempo de ajuntar, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. E assim vai, há um tempo para todas as coisas. Só que muitas das vezes você precisa saber qual é o tempo que você está na sua vida. Às vezes, irmãos, achei bem interessante acerca do tempo, que a gente observa uma coisa: se você está no tempo de silêncio e você tentar falar para alguém, a pessoa não vai conseguir te ouvir, porque é o tempo de silêncio, você tem que ficar calado. Quando você está no processo desse tempo, que a nossa vida é como as 4 estações, tem dia que está vivendo uma fase de inverno, de outono, e aí as pessoas vão, até aquela amizade, irmão, do seu signo, que você fala: meu Deus, aquela pessoa não sai da minha casa, todo instante ele estava aqui comigo, de repente sumiu do nada. Quem já teve essa experiência? Era a pessoa constantemente ali do seu lado, aquele vínculo de amizade, de repente aquela pessoa sumiu. É um tempo de Deus. Foi o tempo de afastar. Vai ter um tempo de ajuntar. Então a gente precisa estar atento a esses tempos. E às vezes fala assim: nossa Deus, você me abandonou, tá fulano me abandonou, cadê? Eu estou sozinha. Irmãos, aprenda a entender o tempo de Deus na sua vida. Ah, Senhor, mas eu tenho orado, tenho buscado. É isso que eu falo, irmão. Tem caso. Você precisa ter o discernimento para saber qual é o tempo que você está vivendo na sua vida. Se é o tempo da bonança, glória a Deus, então saiba administrar. Está no tempo da vaca magra, saiba administrar. E assim vai. E sabendo administrar e viver o tempo de Deus na sua vida. Que vai chegar o tempo de cantar, né? Como diz a palavra do Senhor. Que você vê que depois de uma chuva bem, que a gente tem observado, né, nessas semanas, nos decorrer, aquela chuva, aquela tempestade, daqui a pouco vem aquela bonança. Você fala: nossa, nem parece que aquele temporal, é a ventania caindo tudo. Daqui a pouco, ó, tudo se cessou. Então há um tempo para todas as coisas. Amém? Creia que toda essa fase que você está vivendo vai passar. É só uma momentânea, leve tribulação, né? Somente descansa o teu coração, confia no Senhor, que tudo vai passar. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, em nome de Jesus.
Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra, Senhor. Aquilo que eu não pude me expressar, Senhor, de forma mais clara e objetiva, que teu Espírito Santo, Pai, possa continuar falando melhor em cada coração, ó Deus. Pai, aleluia, que o Senhor possa, Senhor, despertar na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Qual é a área que eles precisam? Põe ordem na sua vida, Senhor. Como foi até mesmo o profeta Isaías chegando a Ezequias, que ele precisava pôr algo em ordem na sua vida. E que nós possamos a cada dia, Senhor, pôr em prática aquilo que o Senhor vem falando aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, como diz o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos guardar essa palavra, Senhor, aleluia, no nosso coração. Que nós possamos viver essa palavra, Senhor, para que nós possamos viver as promessas do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, guarda cada um do teu povo nessa noite. Guarda os teus filhos. Pai, eu não sei qual é a estação que eles estão vivendo, Pai. Eu não sei qual é a área que eles precisam, Senhor, aleluia, de organizar-se na sua vida, mas dá estratégia, Senhor, dá armas, dá ferramenta certa para que cada um deles, ó Pai, possa pôr em prática, Senhor. Dá um direcionamento, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda os teus filhos, guarda a sua igreja, Senhor. Aqueles que por motivo de forças maiores não puderem estar aqui nessa noite, que o Senhor possa alcançar com o seu braço forte, Senhor, guardando, livrando de todo mal. Senhor, obrigado por essa palavra. Senhor, que o mesmo anjo que nos trouxe, ó Pai, que nos leve em segurança para os nossos lares, nos guardando, nos livrando da bala perdida, do acidente, do desastre, do assalto, do roubo, do homem sanguinário. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Essa pessoa, Pai, que está preocupada, Senhor, ou está endividada, Senhor, ou pensando no dia de amanhã com as contas, talvez como aquela viúva que estava desesperada porque ela não sabia, Senhor, como ela ia quitar aquelas dívidas. Aleluia, quando os credores bateram na sua porta, mas que o Senhor possa, Senhor, dar o escape nessa noite, dando a estratégia, dando recurso, dando as condições para aqueles, ó Pai, aleluia, que estão passando por momentos difíceis, momentos de adversidade. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar como o Senhor tem cuidado até hoje de cada um, Pai, nessa noite. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Pai, e nos leva, Senhor, em segurança para o nosso lar, e nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. E você adora a Deus com suas palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Aquilo que eu não pude me expressar nessa noite, amém, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Essa foi a palavra que o Senhor direcionou nessa noite, amém. Se Jesus não voltar até lá, estaremos aqui domingo, né, o culto da família, o 5º dia da campanha. Estará conosco o nosso amigo o pastor Alexandre, né. Eu acredito que ele vai contar um pouquinho também do seu testemunho, se assim o Senhor permitir, né. Foi um ex-cadeiro também, um homem de Deus, viu? Deus está muito feliz na revelação. Convide mais um, convide um amigo lá no seu trabalho, seu vizinho, talvez esteja passando por uma fase de depressão, esteja passando por uma enfermidade, algo do tipo. Faça um convite, amém, em nome de Jesus. E tem mais algum recado? Amém. Então, até aqui, vamos agradecer ao Senhor. Coloque sobre os seus pés, amém. Quero agradecer a presença de todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Irmãos, logo mais estarei ali, né, no grupo, falando acerca do relógio de oração, amém. A gente vamos já começar entrar nesse propósito do relógio de oração. Essa igreja ela é carente de oração, cada um dos irmãos, né, para que essa obra venha se manter aberta, para que o Senhor venha nos dar direcionamento através desses cultos, né, no